Henrique Stella, welcome to the Gringo do Sul podcast. No final desse podcast, cara, você vai receber um selo do Gringo. Você vai se tornar oficialmente um gringo. O que você acha disso? Eu adoraria. Não serve pra nada esse selo, acabei de inventar, mas é algo que você pode falar pras pessoas, né? É tipo green card ou não? É tipo um green card que te dá acesso a voltar pra esse estúdio e fazer outro podcast. Fechado. Mas, cara, seja muito bem-vindo. Eu estava muito animado mesmo pra te receber aqui, porque esse assunto do mundo financeiro, né, é algo que você manja muito. Então, eu tenho perguntas pra você. Eu acredito que você deve ter muitas histórias, aprendizados muito legais aí para compartilhar comigo, com o pessoal que está me acompanhando. Então, eu queria ouvir um pouco sobre você, te conhecer um pouco melhor. Você é um cara... Você é um maringaense desde... Nasceu em Maringá? Nascido e criado. Olha, cara. Poucas vezes que eu saí de Maringá, na verdade. É mesmo? Para viajar ou morar? Pra viajar. Não, morar sempre em Maringá. Nem mesmo. precisa sair, né? Isso aqui é uma utopia, né? Eu só saio pra visitar clientes, São Paulo, Curitiba, mas normalmente Maringá mesmo. Maringá. Então, você nasceu aqui e hoje você é um mestre do mundo financeiro aí, um investidor, um analista aí das ações, das bolsas. Então, então, eu acho que tem muita coisa boa aí no seu cérebro para eu poder cutucar, aprender e absorver um pouco de conhecimento seu. Exatamente. Se tiver muita visualização, volta aqui. Porque assim, como eu falei para você, tem muitas vertentes quando a gente fala de mercado financeiro, né? Então, a gente pode falar de comportamento, a gente pode falar de finanças, a gente pode falar de ações, a gente pode falar de tudo que você imaginar. Tributação, sucessão. Então, assim, são coisas que eu gosto, mas você vai tocando aí. Não, vamos lá. Mas antes de iniciar, de ir tocando, como que você entrou nesse mundo financeiro aqui no Brasil? Porque, estatisticamente falando, você pode me corrigir aqui se eu estiver errado, mas é 1% da população brasileira, 1 a 3% da população brasileira que é investidor, comparado a 50% ou mais da população americana, né? Na verdade, aumentou, né? Assim, quando eu tive acesso ao mercado financeiro, isso foi em 2018, né? Que eu tinha amigos que já trabalhavam na SVN, onde eu trabalho hoje, e eles falaram assim, ó, vai ter um boom no mercado financeiro, né? Que a população vai começar a investir melhor, enfim, está vindo muita novidade, e me despertou interesse de entrar no mercado na época, né? Só que na época, mais ou menos 1% da população, de fato, investia em corretoras, né? De 1 a 2%. E aí eu entrei, então isso foi assim, de 2018 para 2019, e de fato muita coisa mudou de lá para cá, né? Acelerou muito mais do que a gente imaginava, por incrível que pareça. A pandemia acelerou todo esse processo, até porque quando a Selic chegou, que é a taxa básica de juros, que eu vou explicar daqui a pouquinho, quando ela chegou a 2%, muitas pessoas ficaram incomodadas com a rentabilidade do banco. Aí vieram nos procurar. Então, assim, muita coisa mudou. Ou seja, o banco se tornou a não ser mais tão favorável assim para o investidor. Já não era, né? Já não era, só que assim, antes tinha um conforto do banco, né? Ah, tá lá no banco, tá tudo certo. A poupança, a queridinha poupança. Exatamente. A gente chegava assim, por exemplo, faz de conta que você estava ganhando 1% lá no banco. Eu falava, pô, Elise, investe aqui comigo, você vai ganhar 1,2%. Pô, 1,2% é 20% a mais. E se você for trazer isso no mês e depois trazer no ano, dá uma diferença muito grande. É o exponencial que você capta, né? Exatamente. Só que aí você fala assim, pô, Henrique, eu tô com 1% lá, vou sair de lá para ganhar 1,2%, não vai mudar muita coisa, então deixa eu lá. Então, assim, ele não fazia exponencial. Agora, quando a taxa básica de juros do Brasil chegou a 2% no ano, que é o tanto que o governo está pagando, enfim, que é um parâmetro do mercado financeiro, aí, de fato, muitas pessoas ficaram incomodadas. E aí, de fato, procuraram corretoras como a XP, para tentar melhorar a rentabilidade. Então, assim, isso foi um grande acelerador. Então, quando eu entrei no escritório, em 2018, a gente tinha 1,3 bilhões sobre a nossa custódia. No escritório da SVN. Da escritório da SVN. Nós somos credenciados à XP. Né? E semana passada saiu a notícia que a XP agora é a nossa sócia. Né? A XP é a nossa sócia. Então, então repete aí, em 2018 ali a gente tinha 1,3 em investimento, em ativos ali investindo. Exatamente, seja pessoa física ou jurídica. E a gente está fechando agora esse mês com 20 bilhões. Com 20 bilhões em então, 4 assim, anos? 4 anos. 4 anos. 4 anos.
Então, assim, de fato, esse boom aconteceu, né? E querendo ou não, hoje já não é mais 1 ou 2%. Hoje a gente está falando de quase 10%. Quase 10% quase da média 10%. do retorno. Só que assim, você falou que os Estados Unidos é 50 mais. 50 ou mais por cento da população, né, já ativo no mercado, né, na bolsa. Só que assim, hoje, se você for falar de corretoras como a XP, né, que você encontra vários bancos lá dentro, você encontra vários fundos lá dentro. Então, assim, a corretora, na verdade, ela é uma ponte do mercado financeiro. Então, assim, às vezes o cliente ele investe nos grandes bancos através da XP. Então, assim, qual que é o risco de investir na XP? O risco é zero. Agora, você corre risco aonde você investe através da XP. Sim. Perfeito? Investir no mercado, em geral, sempre tem risco. Não tem como investir sem ter um risco. Mas a XP é uma intermediária que vai facilitar esse processo. Exatamente. Então, o risco é zero de investir com a XP, porque é uma empresa que está fazendo o papel ali para você e ainda com mais expertise, porque a pessoa é leiga, ela não vai entender sobre todos os instrumentos financeiros, né, que existem. Né? Então, quando você diz que não tem risco com a XP, eu acho que é isso, né? Exatamente isso. Então, por exemplo, assim, na XP você pode investir no governo brasileiro, nos títulos públicos do governo. Então, assim, qual que é o risco de investir no título público do governo? Se a XP quebrar, não acontece nada, porque você está emprestando dinheiro para o governo. Então, assim, se eu comprar uma ação da Petrobras pela XP, qual que é o risco? Risco, Petrobras, aconteceu alguma coisa com ela. Então, assim, agora a XP fez uma dívida, e eu emprestei para a XP. Aí, se a XP, de fato, tem uma solvência, aí pode ser, sim, que o seu dinheiro seja comprometido. Sim, mas a chance disso acontecer também, né? É baixíssima. Porque, assim, se a SVN hoje tem 20 bilhões em ativos, imagina a XP. A XP, hoje, ela tem quase 1 trilhão. Quase 1 trilhão. Quase 1 trilhão. Então, assim, ela está para chegar num trilhão e, assim, querendo ou não, fruto disso, né? Às vezes, do cliente ele não tem uma boa rentabilidade no banco, ou às vezes ele até tinha, mas ele queria mais opções. Então, assim, eu tenho um dinheiro relevante, mas, cara, eu vou colocar tudo nesse banco, eu vou diversificar. Né? Então, assim, isso faz sentido. E aí que tá, a população americana, a gente está falando que é mais ou menos 98% já opta em corretoras. Justamente porque... Tem tantas corretoras, né, nos Estados Unidos. Fidelity, Charles Schwab, tantas, né? Então, aqui no Brasil, eu acho que assim, a XP foi a primeira nessa área? É que, assim, na verdade, todos os grandes bancos, né? Então você pega Itaú, Santander, Bradesco, Caixa, enfim, eles já tinham uma corretora. Mas era um banco, né? Mas agora a XP é corretora somente, né? Exato. Então, empresas como a XP, que é só fazer esse serviço do investimento, tinha antes? Que, na verdade, assim, hoje a XP ela virou um banco também. Só que, assim, ela virou um banco para ter o banking ali, que é crédito, que é câmbio e tudo mais. Agora, você pega hoje os bancões, né? Então, assim, é muito difícil um Itaú hoje oferecer um produto do Santander porque é melhor. Mas, assim, quando o cliente ele é muito relevante, isso às vezes até pode acontecer. Só que, assim, a XP, ela foi começar a ter produtos agora para oferecer agora, entendeu? Só que, assim, como que a XP ela começou a crescer no mercado a partir de 2012? Ela pegava um produto que era muito bom no banco, que o mínimo era muito, e ela quebrava isso em vários pedacinhos de 1.000 unidades, de R$1.000, perdão. Então, ela trouxe acessibilidade para o mercado financeiro. Então, em outras palavras, a pessoa pode investir com menos e ainda ter aquele retorno. Não precisa ser mais um milionário para investir. Exatamente. O cara, se sobrou um dinheirinho ali no final do mês, ele pode investir aquilo. Exatamente. Hoje em dia, o brasileiro pode ter esse Exatamente. acesso, né? Então, se a XP ela quebrando uma renda fixa que às vezes o mínimo era 2, 3, 4 milhões, e você pode investir nela por 1.000, então, assim, despertou interesse e por isso que a XP ela chegou onde ela chegou. Sim. Né? Só que, assim, a XP ela revolucionou o mercado, só que, querendo ou não, ela fez um papel de uma corretora. Né? Hoje, a maior referência da XP é a Charles Schwab. Eu não sei falar inglês igual Charles você. Schwab, tá ótimo. Tá ótimo. Só que, assim, se eu não me engano, eles têm 5 trilhões de dólares. Charles Schwab tem 5 trilhões. E não deve nem ser a maior, né? Não é. Tem a BlackRock? A BlackRock. Que é a maior, não é? A BlackRock, na verdade, ela também faz papel de gestora, de custódia, enfim, ela é um pouco diferente. Ela também faz o papel de dominar o planeta? Tipo isso, tipo isso. Então, assim, a XP ela trouxe isso e a gente começou a trazer isso para o mercado financeiro também. Então, voltando um pouquinho, né, por que tudo explodiu? Porque a galera começou a ficar incomodada e começou a ter essa acessibilidade. E aí que entra o papel do assessor também um pouquinho, né? Porque quando você entra lá, por exemplo, tem 100 bancos para você investir. Qual que eu vou investir? É o que paga mais? Mas, ele é o mais seguro? Faz sentido? Então, assim, a gente entra com a expertise
de filtrar. Claro, porque, por exemplo, sobre os instrumentos financeiros. Primeiramente, o que é um instrumento financeiro? Como que você definiria isso? Um ativo, uma renda fixa? Acho que isso é legal para a gente começar. Eu classifico 2 tipos de investimento. Eu tenho investimento de renda fixa e tenho investimento de renda variável, né? Assim, quando a gente fala de renda fixa, eu entendo muito mais como você emprestar o dinheiro para alguém e se alguém te devolver com uma correção. Então, por exemplo, eu empresto R$1.000 para o gringo e você vai me devolver esse recurso. Não sei não, cara. Acho que vai ficar comigo aqui que... Então vamos mudar, então. Você me empresta. Como o ticket do... Você me empresta, você me empresta. E aí e eu tenho que te devolver. Só que assim, você fala assim, pô, qual que é a segurança do Henrique? Será que ele vai pagar? Será que ele não vai? Agora, se, por exemplo, você sabe que eu estou endividado, que eu não estou legal das pernas, o que você vai fazer? Você vai me cobrar mais juros. Certo? E tem outro ponto também. É um risco mais alto, então tem que ter uma chance de retorno mais alto. Exatamente. E o outro ponto é, por exemplo, qual que é o prazo? Pô, 3 meses, eu vou te pagar amanhã, eu vou te pagar 1 ano, eu vou te pagar daqui 10 anos. Então, isso tem que ser levado em consideração. Mas a renda fixa, no geral, é isso. Quando você empresta dinheiro, você pode emprestar dinheiro para 3 tipos de pessoas, entre aspas. Você pode emprestar dinheiro para o governo, você pode emprestar dinheiro para os bancos e você pode emprestar dinheiro para as empresas. Então, você escolhe para quem você quer emprestar dinheiro. As empresas são mais arriscadas, né? Não necessariamente. Mais alto. Não? Tá. Não necessariamente. Por quê? A empresa ela vai tirar o banco da jogada. Então, normalmente, quando você empresta para a empresa, você vai ter um retorno melhor. Tá. Normalmente. E por que não necessariamente é mais arriscado? Porque, por exemplo, assim, faz de conta que você tem uma empresa. Fala uma empresa aí, por exemplo. Uma empresa de criptomoedas. Uma empresa de microfones. Microfones, perfeito. E aí faz de conta que você vai fabricar aqui, esse espaço, esse microfone. E aí você fala assim, se eu não pagar a dívida, esse espaço aqui entra como garantia. O meu terreno entra como garantia. Então, tem uma segurança. Que se o Elias não pagar, eu vou atrás do terreno dele, porque ele colocou em garantia. Então, assim, isso de certa forma é uma segurança. Coisa que os bancos nem sempre eles conseguem oferecer. Então, existe um negócio chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Já ouviu falar disso? Não. O FGC ele foi criado, se eu não me engano, em 94. Teve um confisco aqui no Brasil. Isso você já ouviu falar? Da época que o banco segurou o dinheiro de todo mundo. Isso, do Collor e tudo mais. Tá. Então, assim, a galera ficou muito incomodada em emprestar dinheiro para os bancos novamente. Depois disso, né? Depois disso. Devolveu, eventualmente, né? Devolveu. Demorou. Demorou um tanto e tem gente que acha que não foi uma correção justa e tudo mais. Só que assim, devolveu. Mas isso nem deveria ter acontecido, claro, né, para começar. Só que aí a galera ficou muito incomodada de emprestar dinheiro novamente para os bancos. Então eles falaram assim, vamos criar um fundo. Esse fundo ele não vai ter nenhum fim lucrativo. E tudo que entrar e sair do banco vai uma taxinha, vai um pouquinho para esse fundo. Né? E se algum de nós aqui quebrar... É a garantia ali para poder pagar. Exatamente, exatamente. Só que essa garantia ela vai até R$250 mil. Tá. É R$250 mil. Tá. Em inglês, agora que eu conectei aqui, em inglês é FDIC. Que é $250 mil a garantia. Aqui é R$250 mil. E assim, isso acontece, isso funciona. A gente já viu bancos menores quebrando e a FGC vai lá e paga integralmente. Só que assim, Henrique, eu tenho 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. O que é 250 mil? Exato. Aqui? Então ele não vai querer colocar milhões ali, então ele precisa de uma outra opção. Exato. Aí que entra um SVN, um XP. Exatamente. E aí que tá, você pode procurar talvez 10, 15, 20, 30 bancos e vai colocar 200 mil em cada. Mas imagina para administrar, complexidade para administrar isso. Exatamente. Né? E aí a gente pode optar em pegar parte desse dinheiro e colocar no crédito privado. Emprestar para uma empresa que tem uma segurança, tem uma garantia. Né? Então, assim, hoje quais são as empresas que buscam dinheiro no mercado não pelo método convencional, que é você ir no banco pegar dinheiro? Petrobras, JBS... Hoje você pega a JBS, ela é a maior empresa de alimentos do mundo. Então, assim, hoje ela tem uma garantia. Né? Então, eu acho que isso que é legal também, esse modo. Né? Agora, assim, quando a gente fala de investimento, né, eu falo que isso é renda fixa. Investimento é um pouco diferente. Por quê? Quando você investe, você espera um retorno. Vou comprar um apartamento, eu espero um retorno. Vou investir numa empresa, eu espero um retorno. Vou investir no filho, eu espero um retorno. E quando você compra uma ação, não é diferente. Você compra aquela ação e você espera um retorno. Você espera um ganho. Só que, assim, é imprevisível. Né? Várias coisas podem acontecer e fugir do seu controle.
Então, assim, a gente tem que aprender a separar o que é renda fixa e o que, de fato, é investimento no mercado. Então, quando a gente fala de fundo imobiliário, pode ter oscilação, mas você investe, você espera um retorno. Quando a gente fala, por exemplo, de ação, você investe, você espera um retorno. Então, assim, ter essa diferenciação, acho que é sensacional. E aí entra muito naquilo do campo do futebol lá. Eu amo aquela explicação que você dá do campo do futebol, porque isso aí traz para a pessoa que tem zero conhecimento do mundo financeiro, traz para ela uma simplicidade, né, de como que funciona. Exato. E assim, só para o pessoal entender o que é esse campo de futebol, né? Então, assim, hoje, quando a gente vai montar a carteira do cliente, é como se fosse um campo, né? Que a gente tem que ter a defesa, o meio de campo e o ataque. Dá para eu colocar tudo na defesa? Dá. Dá para colocar tudo no ataque? Mas é muito sem graça. Dá. Na defesa do ataque já é mais divertido. Então, mas colocar tudo lá é complicado. Então, assim, o importante é você ter essa diversificação, né? E não tem certo e não tem errado. O Elias monta o time dele, o Henrique monta o meu time. Enfim, cada um fica satisfeito com aquilo que montou, dá para fazer ajustes e tudo mais. Mas acho que um ponto é onde que entra o assessor. A gente é o olheiro do time, né? Então, e você é o técnico. Você que vai escolher quem que vai jogar. Então, assim, Elias, eu acho que faz sentido esse aqui na sua defesa. O que é defesa? É renda fixa. Defesa é título público do governo. É você emprestar dinheiro para um banco, né? Então, isso é defesa. O que é o ataque? Ações, né? E quando a gente vai colocar fundo de ação, enfim, a gente já está indo para o variável, né? Então, eu falo como olheiro o que faz sentido, de repente, no ataque, na defesa, no meio de campo, e vai de você como fugiu a palavra. O técnico? O técnico do time, de fato, escolher se aquilo vai entrar no seu time ou não. Então, assim, e tem clientes que falam assim, pô, Henrique, eu sou o dono do time, você é o olheiro, você é o técnico, faz tudo. Faz tudo. Não é o melhor meio de fazer isso, né? Porque a gente fala que o cliente ele também tem que estar ciente, ele tem que estar por dentro do que está acontecendo. E se ele falar, faz tudo aí para mim, aí se você quiser decidir partir pro agressivo, né? E aí depois acontece alguma coisa, aí o cara, então ele tem que ter esse relacionamento com você, né? Então se alguém for te contratar para ser o assessor deles, a pessoa tem que estar ciente que precisa ter essa linha de comunicação, né? Uma estratégia, um planejamento para o futuro, né? Que eu falo muito aqui no meu canal sobre o planejamento para o futuro. Porque, Henrique, desde os 22, quando eu iniciei ele trabalhando no mundo corporativo americano, eu já tinha um plano de aposentadoria que nos Estados Unidos chama 401k, 401k. Né? E também tem o Roth, tem o IRA, IRA, né? E aí tem 2 tipos de IRA. Então, resumindo, existem 3 tipos principais de planos de aposentadoria nos Estados Unidos e tudo é baseado na bolsa, tudo é baseado em investir no mercado. Então, se a pessoa entra numa corporação e ela opta por tirar ali 3 a 5% do cheque dela, do pagamento dela ali por mês, aquilo ali já vai para a bolsa e já vai ser administrado por uma empresa grande, tipo uma Fidelity, tipo uma Charles Schwab. Então, aquilo ali, desde os 22 anos, eu já tenho esse plano ali de aposentadoria. Ou seja, desde os 22 anos, eu já planejo para os meus 60 e poucos anos. Então, a cultura americana já ensina a gente a planejar para o futuro, para o longo prazo, sabe? E por mais que aqui existe qual que é o plano de aposentadoria aqui do Brasil? O equivalente do 401k? Então, tem a previdência privada, né, que você vai colocando privada. Isso, você vai colocando dinheirinho, ou às vezes a empresa contribui também, mas é um pouco diferente. É diferente, né? Não é baseada no mercado, né? Não. Então aí já tem uma diferença sistêmica muito grande, né? É uma estrutura totalmente diferente, uma mentalidade totalmente diferente. Então eu acredito que isso afeta muito as pessoas no planejamento a longo prazo. Então ela acha assim, minha aposentadoria eu estou reservando um dinheirinho aqui para o futuro eu ter. E o americano já pensa assim, não, eu estou separando meu dinheiro, ele está sendo investido e eu posso eu posso interagir com o meu assessor, o meu plano de aposentadoria ou o meu portfólio em geral e eu posso ter eu tenho uma voz no meu destino financeiro. E eu acho que o brasileiro ainda não entendeu que ele pode ter uma voz em como construir o futuro financeiro dele. É que assim, quando a gente fala de cultura, você morou lá fora e está morando aqui. Então você sabe que o brasileiro ele é muito imediato. De agora, sim. De agora. Está esperando a sexta-feira chegar para Exatamente. ir tomar uma cervejinha. Então, é uma cultura bem diferente. Assim. Exatamente. E assim, quantas vezes eu não sentei na frente de possíveis clientes que eles falam assim, Henrique, a vida é agora, amigo.
A vida é agora. E assim, vai que eu bato as botas aí, enfim, venha faltar, vou deixar esse dinheiro, eu não gastei, eu trabalhei. Fala, tá, mas se isso não acontecer, que normalmente não acontece. E aí? Então, assim, quando eu tava conversando com meu tio, que ele tem uma profissão semelhante à minha, só que lá na Áustria, né, ele falou assim que ele montou uma pirâmide assim para mim, né? E ele falou assim, ó, a gente sempre começa com a base e a gente vai subindo, né, até chegar ali no topo dessa pirâmide. O que é a base? A base é seguro de vida. Pô, como que você vai investir sendo que você não está assegurado? Se acontecer qualquer coisa... Plano de emergência, um fundo, uma reserva de emergência. Exato. Ele né? fala assim, ó, como que você vai investir no mercado financeiro se a sua casa não tem seguro? E se pegar fogo, você vai morar onde? Como que você vai investir no mercado financeiro se o seu carro não tem seguro? Se você bater em alguém e tem que pagar de terceiro... Vai vender vai comprar ação, vai ficar comprando e vendendo ação quando você precisa do dinheiro, né? Não é assim. Na verdade, às vezes o cara nem chega a comprar ação, né? E tem esse ponto também. Às vezes ele nem faz um acúmulo porque ele acha que nada vai acontecer e quando acontece. Então, assim, primeiro eles começam a tratar do seguro de vida, seguro de casa. E aí depois entra a reserva de emergência. Né? Quanto que você vai ter de reserva de emergência? Esse é um ponto assim muito importante que, enfim, se acontecer qualquer coisa, você tem uma reservinha ali. Sim. Acho que esse é um ponto. E depois a gente sobe e a gente vai começar a tratar da aposentadoria. Então, quanto que o Elias precisa contribuir por mês para se aposentar? E aí depois, lá no topo, aí sim a gente vai tratar dos seus sonhos que você tem. Sim. Ah, quero comprar uma Porsche, quero comprar uma BMW, enfim. Aí começa. Aí que você pensa nos extras, mas você precisa construir essa pirâmide, né? Exato. E às vezes as pessoas querem começar do topo da pirâmide, né? Aqui no Brasil é o contrário. É o contrário, né? Aqui no Brasil ele quer pensar muito mais como que ele vai comprar a Porsche, e aí se sobrar dinheiro ele vai se aposentar, e se sobrar dinheiro ele vai tratar... de marca. Mas isso... Exatamente. Então, assim, a gente tenta auxiliar isso para o cliente, a gente tenta trazer essa realidade. Né? Que a gente estruturar ali um plano, a segurança para ele, e quanto que eles têm que mandar por mês para se aposentar. Então, assim, a gente começa a dar passos para trás ali e falar assim, tá, primeiro, qual que é o perfil do Elias? Conservador, moderado, agressivo? Não tem certo, não tem errado. Pô, decidimos o perfil. O Elias tem quantos anos hoje? Tá me perguntando para revelar essa informação extremamente... Não precisa, cara, faz de conta que tem 25. Eu já cheguei nos 30, né? Então, quando a gente entra nos 30, a gente já tem 30, arredonda. Já vai abaixando, assim. Então, vai tá com 30 e vai chegar... Você quer se aposentar com 55. Então, beleza, a gente tem um tempo ainda para trabalhar. Então, o que eu vou pegar? O tanto que você quer se aposentar. Henrique, meu sonho é se aposentar ganhando 15, ganhando 10, ganhando 20, 30, 40, 50, 100 mil reais por mês. Então, beleza, você quer ganhar X por mês, a gente tem 25 anos para trabalhar e você tem um perfil que, na média, vai render Y por ano. A gente pré-estimula isso. Faz esse cálculo, mostra para ele. E aí eu vou chegar no valor que você tem que mandar por mês, para essa conta fechar. Então, o Elias tem que mandar R$ 4.937, hipoteticamente. Só que assim, o que às vezes acontece? Você começa a mandar esse dinheiro fielmente, 4.937, só que você não, às vezes você ganha mais, você pode mandar mais, só que você não manda. Porque você fala, não, isso é o suficiente já. Só que, pô, você vai querer trocar de carro, você vai querer trocar de casa, você vai querer fazer uma viagem, você vai tirar esse dinheiro de onde? Daquele extra ali. Exatamente. Então, isso que a gente tenta alertar para o cliente. Pô, sobrou mais? Manda mais. Né? Porque você vai ter essas reservas para ir realizando seus sonhos no meio do caminho. Sim. Então, acho que isso é extremamente importante. Né? Você sempre mandar mais do que o necessário, porque isso vai acontecer. Sim. Você vai querer trocar de carro. Você vai querer viajar. E se a gente não estiver bem preparado, você está pegando uma parte do Elias do futuro. Sim. Então, assim, isso vai ter uma grande diferença. Então, por exemplo, você fala assim, que resgata 30 mil aí, que não vai me faltar muito lá na frente. Lá na frente eu viajo menos e tudo mais. Então, você está falando para o Elias daqui a 25 anos. Só que, assim, quanto que esses 30 mil reais de hoje teria no futuro rentabilizando em 25 anos? Isso o cliente não faz o cálculo. Ele não vê o poder do exponencial ali, aqueles 10 mil reais ali, quando se transformar em 100 mil, faz muito mais, numa velocidade muito mais rápida. Exatamente. Então, muito tem o jogo do psicológico, né? Tem aquele jogo psicológico que você também tem que tratar com o cliente, tem o jogo cultural, né? Então, eu acredito que não adianta só ensinar como funciona o mundo financeiro, né? Eu acredito que precisa entrar num aspecto mais profundo quando a gente começa a conversar sobre assuntos culturais, né? Então, é um jogo complexo.
Então a gente pode fazer a nossa parte. Tipo, você pode fazer a sua parte em ensinar, né? Em ensinar e alertar, mas eu e você, nós não conseguimos mudar uma cultura inteira. Então a gente pode fazer a nossa parte. Exatamente. Eu acredito que esse podcast, esse bate-papo talvez possa trazer um alerta para alguém que esteja pensando muito no agora, muito no final de semana. Eu fiz uma postagem esses dias, Henrique, assim, sobre o planejamento ao longo prazo, como se preparar para uma crise global. E aí eu escrevi lá, se você pensa só no final de semana, tenta pensar na semana que vem ou no mês que vem. Se você só pensa no mês que vem, tenta pensar no ano que vem. E assim, você vai criando um equilíbrio onde você preocupa e aproveita a sua vida presente, atual, mas você tem um plano para o futuro. Porque também você não pode só viver no futuro. Então, existe um equilíbrio que as pessoas precisam desenvolver, né? Então, eu acho o seu trabalho extremamente importante, porque a maioria das pessoas na nossa cultura pensando no agora. Então, a gente tem que puxar muito mais para o futuro. Né? Para dar aquele equilíbrio. A gente ajuda mais no psicológico ali do que, de fato, nos investimentos. Faz porque, sentido. assim, no geral, o brasileiro é muito imediatista. Sim. Né? E é muito no agora. Ah, Rick, mas e se eu morrer? Esse dinheiro vai ficar para quem? Pô, eu tô trabalhando tanto, eu vou deixar para os outros esse recurso? Só que, assim, imprevistos podem acontecer de fato. Só que a gente não vai planejar? E se você não morrer, como que vai ser? Então, assim, acho que falta um pouco disso. E a gente é muito imediatista também no sentido, por exemplo, assim, faz de conta que você tinha que mandar 4.937, né? E aí você fala, Rick, esse mês eu não vou mandar. Apertou um pouquinho aqui, tá, beleza. Mês que vem você manda, no outro você manda, e no outro fala, esse eu não vou mandar, porque, cara, vou investir aqui num carrinho um pouquinho melhor. Aí seu papel... o seu papel é puxar de volta. Exato. Eu falo assim, Elias, você não mandou 2 meses. Tá, deu uma diferença, deu quase 10 mil reais. Quanto que... Esses 10 mil reais, a diferença que você vai fazer muito mais que 10 mil. Você não tem que aportar, por exemplo, quando você chegar nos seus 55 anos, você trabalha 2 meses a mais, aporta para compensar o furo. Você vai ter que trabalhar, de repente, 4, 5, 6 meses a mais para compensar um furo de 2 meses. Por quê? Porque esses 2 meses não rentabilizou em 25 anos. Então, assim, é isso que a gente tem que tentar entender quando a gente faz um planejamento. Sim. Né? E deixa eu te fazer uma pergunta, que nós falamos sobre idade, né? Eu revelei a minha. Quantos anos você tem, Henrique? Eu tenho 25. 25. Cara, isso é uma coisa que eu admiro muito em você, porque o brasileiro de 25 anos hoje... O que tá na cabeça de um brasileiro de 25 anos hoje em dia? Pode ser... primeiro começar a ganhar mais dinheiro, né? Ganhar, ter uma vida melhor. Dinheiro, só que mais que isso é festa, balada, em geral. Esquece. Né? Entendeu? Assim, não é uma crítica, uma ofensa, mas é uma realidade assim da cultura brasileira. E eu sempre falo pros meus amigos assim, cara, se eu tivesse... Porque minha mãe me levou para os Estados Unidos quando eu tinha 5 anos de idade. Se eu tivesse ficado no Brasil, eu falo assim, eu não teria tido um futuro, cara, porque eu teria seguido a onda da festa, da farra, do ambiente onde eu morava e acabou meu futuro. Nem ia pensar no futuro. Ia passar 20 anos, eu estaria vivendo a mesma vida. Mas você tem 25 anos de idade e você já está tão focado. Você já tem quantos anos no mercado financeiro? Tá fazendo 5. Já 5. Então desde dos 20 anos, você já tem esse foco, assim, né? Sobre o que você quer para sua profissão, para o seu futuro, né? Como que você conseguiu desenvolver esse foco, sabe? Esse hiperfoco, assim, de construir a vida que você quer. Qual que foi essa influência sobre a sua vida? Uma ótima pergunta. Assim, eu falo que eu sou muito privilegiado por onde eu trabalho. Né? Porque a gente, querendo ou não, lida com clientes que deu certo financeiramente, né? Então, assim, hoje... 5 anos no mercado financeiro, de fato, a cabeça ela mudou, porque quando eu pego os meus maiores clientes, né, eu falo assim, cara, olha como ele chegou lá. Então, assim, aqui a gente fala muito de benchmark. Né? Benchmark é um comparativo, uma comparação. Que a gente né? precisa ter para saber onde a gente quer ir chegando no próximo nível, comparar onde a gente está. Exato. Né? Então, assim, eu pego assim, vários clientes, eu falo assim, cara, como que ele chegou? Pô, ele não chegou festando, ele chegou poupando, né? Ele chegou assim, tendo aquele compromisso, né? Trabalhando muito, né? Então, assim, eu falo que quem tem tempo de...
quem trabalha muito não tem tempo de ficar festando, né? Sim, Então, sim. eu acho que esse é um ponto importante, né? Quando você tem foco, e assim, eu vejo que os meus clientes que são bem-sucedidos financeiramente, né? Então, assim, isso é um ótimo benchmark para mim. Entendi. Né? Você foi muito inspirado pelos seus certeza. clientes ali no início. E aí você começou a pegar um pouco de estilo de vida, de dicas, de aprendizados Exatamente. com eles, né? Exatamente. Eu acho que, assim, a gente tem que... O cliente, querendo ou não, ele já deu certo, né? Sim, Às vezes sim. não o tanto que ele queria, né? Mas assim, você pega um cliente lá que tem 2 milhões comigo. Pô, como que esse cliente chegou a 2 milhões? Aí você começa a estudar, você começa a entender um pouquinho o jogo, né? De como que funciona a poupança, como que é importante a poupança. Então, assim, eu acho que isso mudou bastante. Sim, e sabe como eu sempre falo, né? Que a vida ela é determinada por princípios. Então, um cara que chegou nesse nível aí, o cara seguiu princípios que são leis que determinam a nossa realidade. Aí cada um, dependendo da sua fé, tem seus princípios, mas todo mundo tem, mesmo as pessoas que não sabem que tem. Então, essa pessoa que chegou nesse nível, ele teve princípios, ele aplicou aquilo e ao longo do tempo, igual um mercado financeiro, igual um investimento na bolsa, aqueles princípios começaram a dar fruto na vida do cara. Então, eu acredito que para crescer em qualquer área da vida, a gente precisa seguir os princípios. Com certeza. Né? Com certeza. Então, você começou a aplicar os princípios desde os 20, aos 25 você já conseguiu criar um portfólio legal, né? Ficou muito claro para mim a lei da semeadura, né? Você vai colher o que você está plantando. Né? Então, assim, quanto mais novo você plantar, sim, mais você vai colher. Alguns chamam de karma, outros chamam em inglês tem vários nomes, né? Mas a gente acredita... o nome que nós damos como cristãos, né? É a lei da semeadura. Você colhe o que você planta. Se você colhe trabalho, se você planta trabalho, planta foco, honestidade, você vai colher aquilo na frente. Exatamente. É só uma questão de tempo. Exatamente. E assim como e o meu papel também entra muito nisso, né? Então, por exemplo, o Elias, ele quer plantar, ele está disposto, né? A lei da semeadura fala muito alto ali. Só que assim, poder ajudar ele a plantar direito. Né? Então, esse é o seu papel, né? Exato. Plantar direito, preparar o solo para ele. Exatamente, né? Isso. Então, assim, entra um pouco disso, né? Da confiança, né? Eles vão por esse caminho aqui que a colheita vai ser melhor. Legal, então, assim, legal. a gente tem que ter essa cautela também e essa responsabilidade. Sim, sim. Né? Porque, assim, se a gente não tivesse isso, eles podiam entrar lá, escolher qualquer coisa, aplicar. Fazer o que quiser. E esse papel seu de desmistificar o mundo financeiro, eu acho que é extremamente importante, sabe? Então, você contando histórias, ensinando... trabalhando o aspecto cultural e psicológico aí vai ser um trabalho, continua nesse trabalho aí que vai ser extremamente importante. Mas você sempre quis entrar no mundo financeiro? Na verdade, acho que foi Deus que abriu as portas mesmo. Mas qual era o seu plano para o seu futuro, talvez, antes dos 20? O que você fazia antes disso? Eu queria ser empresário. Eu queria abrir uma empresa de alguma coisa. Do que? Não sei. Mas eu queria gerar empregos. A atividade em si, do empreender. Exato, exatamente. Então, assim, eu abri uma startup quando eu tinha 17 anos. Né? Então, assim, mais além dos... eu tinha 17, abri ela, então falei, pô, eu quero empreender. Eu quero seguir nesse caminho, eu quero gerar emprego. Que tipo de startup? Assim, você pode me falar? Era uma empresa que ligava o atacado, digamos assim, direto no restaurante. É tipo um iFood para restaurante. Olha só. Né? E assim, precisava de dinheiro, meu pai ajudando ali. E aí, filhão, vai dar certo. E aí, enfim, tinha vários concorrentes que estavam recebendo capital de fora. E aí que tava difícil. Eu gostava, só que eu falava assim, cara, acho que eu não estou preparado. Eu não tinha muita maturidade na época também para fazer o negócio andar. E aí veio, né, eu sempre gostei muito do mercado financeiro e veio um amigo meu falando assim, cara, o mercado financeiro ele vai andar bastante, né, vai mudar muito, né, a cultura vai mudar. Você viu uma oportunidade. Exato. Você viu a porta abrindo. Em inglês tem um ditado que a gente chama assim, get your foot in the door. Coloque seu pé dentro da porta. Tem esse ditado aqui no Brasil ou não? Eu acho que não. Tem algum talvez parecido? Porque assim, o americano, ele... Isso é uma das coisas que eu amo da cultura americana, sabe? Ele fala assim, eu só preciso get my foot in the door. I only need to get my foot in the door. Tipo assim, a porta tá fechando, mas se ele enfiou o pé na porta ali, no momento ali, cara, ele consegue enfiar a mão e ele consegue escancarar a porta. Aqui a gente fala que o bonde tá passando, né? O bonde tá passando, então você tem que pular logo em cima. Exatamente. Entendi. E se ele passar, às vezes você não consegue aproveitar. Então esse é o equivalente. Esse é o equivalente daqui. Então, se eu via que isso estava acontecendo, não tinha tanta clareza, só que eu falei, cara, eu sou novo ainda, é um mercado que eu sou apaixonado, então eu falei, pô, por que não tentar? Né? E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Que legal, né? Então, assim, de fato,
eu tive esse privilégio, né, de encontrar um emprego assim que eu sou apaixonado com 20 anos de idade, né? Infelizmente não é a realidade da maioria, né? Não é, às vezes demora mais, todo mundo tem seu tempo. E às vezes nunca acha, né? Às vezes nunca acha, mas eu acredito que a pessoa, se ela é curiosa o suficiente, ela vai achar. Ela vai. Ela vai achar. Existem oportunidades para todos. Quais são as portas que as pessoas podem colocar o pezinho dentro da porta hoje em dia? Relacionado ao mercado financeiro? Sim. A trabalhar no mercado financeiro? Pode ser os dois. A trabalhar, se a pessoa quer entrar no mercado financeiro ou ela quer investir. Talvez essas são duas perguntas um pouco diferentes, mas quais são oportunidades para as pessoas curiosas em transformar o estilo de vida, mudar de carreira? A parte da carreira é muito simples, tá? Ainda tem um gap muito grande, tem uma oportunidade muito grande. Eu falei assim, quando eu comecei era 2%, agora é 10%. Pô, então o bonde passou? Não. Pô, ainda tem... Eu acho que só está começando. Ainda tem 90%, né? A grande maioria do recurso do brasileiro ainda está no banco, ainda está concentrado, né? Então, assim, oportunidade para o mercado financeiro sempre vai ter. Só que, assim, aí você tem que dar um passo de fé também, né? Que às vezes você está ganhando um volume maior ali no seu emprego tradicional e você fala, pô, vou ganhar no mercado financeiro, ganhar uma variável? Eu ganho variável. Então, assim, é imprevisível tanto que eu vou ganhar esse mês que vem. Então, assim, a gente é autônomo. Tanto é que o assessor de investimentos antigamente era uma nomenclatura de agente autônomo de investimento. Então, assim, de fato... mas e se eu for para a área bancária, ser um gerente? Aí, beleza, aí você vai ter um fixo, né? E aí, enfim, você tem que ver o que melhor te adequa, né? Então, acho que esse é um ponto importante quando a gente fala de profissões do mercado financeiro, né? De profissões, né? Eu acredito que, na minha visão, o banco tradicional é tipo o táxi, né? E o XP veio como Uber. Faz sentido essa analogia? Faz. E assim como o Uber revolucionou o mercado e os táxis, eles teve que se revolucionar também, porque eles estavam perdendo mercado, os bancos eles estão fazendo isso. Então, assim, esse livre mercado que nos Estados Unidos fala muito alto, nos Estados Unidos é o país do livre mercado. É o número 1, né? É o número 1. Lá, de fato... É a utopia para o capitalista, né? Exatamente. Assim. E por que é bom isso, o capitalismo? Porque, assim, essa concorrência... É o que gera... Exato. E quem se beneficia? Todo mundo. O cliente. Mas não só o cliente, é todo mundo, porque se o cliente está se beneficiando, vai existir mais clientes, vai ter mais demanda, aí você vai ter mais emprego. Exato, mas assim, faz de conta que, por exemplo, a gente aqui só tem eu e o Henrique com o banco. Só tem essa opção. Então eu coloco o preço que eu quiser. Aí o Alan ele quer investir. Mas, cara, só tem eu, falo, custa X. Você determina. Exato. Aí você tem muito poder. Exatamente isso. Mas é isso que os bancos antigos queriam, né? Exatamente isso. Claro. Aí a XP vem incomodando, né? XP, BTG e outros corretoras. Então a concorrência da XP, BTG, quais outras que existem hoje em dia? Olha, concorrentes. Tem a Genial, tem o BTG, tem a XP, tem a Rico, tem a Clear. A Rico e a Clear é da XP, não, mas já tem bastante. Mas algumas já são propriedade ali. Exato. E tem mais outras, né? Hoje, assim, são as mais relevantes do mercado, a XP e BTG. E aí, óbvio, as corretoras dos grandes bancos, né? Que eles estão tentando revolucionar. Que é tipo a SVN, né? Onde você trabalha. Desculpa, corretoras dos bancos. Dos bancos, exatamente. Que são outros, tá. Exatamente. Outros. Mas, assim, eu acho que a XP, trazendo para uma analogia do mercado financeiro, eu acho que é semelhante, por exemplo, ao que o Nubank fez. Tá. Né? O Nubank... Antes tinha que pagar TED, né? Nossa, cara. E ainda bem que eu não peguei essa época. Eu acho que quando eu vim pro Brasil, eu mudei para cá 3 anos atrás, e eu acho que já peguei a época do Pix. Ou estava entrando já. Estava entrando, né? Tava entrando. Nos Estados Unidos, sabe qual que é o equivalente do Pix? Chama Zelle. Zelle. Então todos os bancos têm o Zelle. Mas por algum motivo as pessoas usam ainda uns outros aplicativos, tipo Venmo, tem outros aplicativos terceiros. Não sei porquê, mas já existe o Pix. Mas chega em tempo real? É, o tempo real. Em tempo real. Só que eu acho que o brasileiro entendeu muito mais o benefício do Pix do que o americano. Então ele já captou mais essa eficiência aí de transações financeiras. Pix. Porque o TED demorava quantos dias? Era horas ou dias? Na verdade, tinha o DOC e tinha o TED. DOC eu nem sabia que existia. O que é isso? O DOC era tipo o TED, só que, se eu não me engano, o DOC entrava no dia seguinte, alguma coisa assim. Faz tanto tempo que eu fiz DOC já fiz TED, mas esqueci. E o TED entrava em questão de repente, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Isso já é uma eternidade hoje. Então, assim, eu lembro que um dia eu fui vender meu carro, aí a gente foi no cartório, aí eu fui lá, passei o carro pro nome do cara, e ele falou, vamos no banco agora para fazer a TED.
vamos no banco. Cara, o que é esse negócio de ir pro banco, cara? Esquece. E aí a gente foi, daí ele falou, ó, a TED foi feita. Só que assim, e eu ficava, pô, o dinheiro vai cair? Você fica naquele medo que o cara pode vazar, né? Exato, Cara, exatamente. Então tem risco de segurança também. Exatamente. O Pix é na hora ali, ó, o dinheiro entrou, beleza. Eu não tinha pensado nesse então, aspecto. Assim, mas querendo ou não, o Brasil, ele é muito avançado nessa tecnologia do mercado financeiro de fintech. Sim, cara. Não existe... Eu não acho que existe um banco 100% digital nos Estados Unidos. Eu não lembro... Provavelmente deve ter. Mas assim... Se tem, é depois que eu mudei pra cá que inventaram, cara. Porque eu não lembro... lá eu uso o tem o Bank of America, tem o Chase, né? Mas não tem um banco 100% digital. Tipo assim, aqui você abre o seu celular, abaixa lá o aplicativo Nubank, Inter, pega o Cora, baixa, em 2 minutos ali você já abriu o seu próprio banco, sua conta bancária e até a conta PJ já, para uma conta bancária para uma empresa, já tá muito simples. Exato. Já. E tá vindo um negócio pro Brasil chamado Open Banking, tá? Open Banking, se eu for explicar aqui, a gente vai muito longe, tá? Mas assim, dando um passo para trás, faz mais ou menos, gringo ou Elias? Os dois. Os dois, porque hoje eu já me tornei uma mistura de gringo, mineiro, paranaense. Nem sei o que mais está acontecendo na minha vida. Não, tá. Mas pode me chamar de gringo. Tá. Assim, faz pelo menos uns 2 anos que eu não utilizo mais carteira. Eu não ando com carteira. Olha. Por quê? CNH, documento tá no celular. CNH, sabia que é uma coisa que não tem CNH digital nos Estados Unidos. Não tem. Você tem que andar com a carteira física. Aqui. E, de novo, eu falo, a não ser que inventaram alguma coisa esses últimos 3 anos que eu não estava lá. Mas aqui, cara, tem muita coisa muito mais avançada no Brasil. Banco digital, CNH digital. Se você recebeu uma multa na sua CNH, tá ali. Cara, isso eu acho incrível. Tá tudo ali. E assim, quando a gente pega, por exemplo, meu cartão, então tá ali, então é só aproximar, né? Tá tudo certo. E às vezes a gente pega, por exemplo, clientes que a gente tem parceria com corretora americana e eles estão indo para fora. Fala, não, mas coloca aí o cartão no celular, que depois você só aproxima e paga. Só que os Estados Unidos tem vários lugares que ainda não tem essa tecnologia de aproximar e pagar. Você tem que inserir o cartão ainda. Em muitos lugares, é verdade. Então, assim, em questão dessa tecnologia, o Brasil está avançado e, querendo ou não, o Pix e essas funcionalidades a gente serve de referência para o mundo. É verdade. Por incrível que pareça. Então, assim, eu acho que isso é uma mudança muito grande e positiva. Eu acho assim, cara, o brasileiro... Tem muita burocracia no Brasil, mas tem umas coisas que o brasileiro... Pela falta de paciência do brasileiro com algumas coisas, a gente tem muito mais eficiência. Por exemplo, o brasileiro ele não tem paciência em mandar e-mail. Ninguém aqui usa e-mail. Não. É só no WhatsApp, cara. Só no WhatsApp. E nos Estados Unidos, as empresas elas se recusam a entrar num sistema de WhatsApp ou algo assim para só comunicar. E aí tem o WhatsApp Business, né, hoje em dia, que aí tem aquela automação que você coloca opção 1, opção 2, falar com não sei o quê. Então... A falta de paciência do brasileiro, em muitos aspectos... Traz benefícios. Gera benefício, gera eficiência, que às vezes o americano às vezes é muito mais burocrático nesses aspectos, sim. Não, exato. E assim, querendo ou não, o Brasil tem essas vantagens, né? Que às vezes a gente acostuma, mas querendo ou não, a gente tem que, se a gente parar, se a gente fazer benchmarks, comparar com os Estados Unidos, a gente está na frente em vários aspectos. Em muitos aspectos. Então, por isso que eu falo para as pessoas, cara, seja grato, sabe? Seja grato pelo Brasil, mano. Não tem WhatsApp lá fora. Você vai ficar no e-mail e vai ter que ficar conversando com o robozinho de qualquer empresa que você ligar, vai ficar conversando com o robozinho. Não tem aquele negócio instantâneo ali. Então, eu amo o Brasil, cara. Eu também. Assim, eu fui para fora em 2019, eu fiquei apaixonado, Para onde que você foi? Para Orlando. Você foi para Orlando para morar lá? Não, para visitar. Ah, tá. Para visitar. Ah, tá. E assim, como qualquer outro brasileiro que vai a primeira vez, fica... Encantado, né? Encantado. Você ficou encantado com fast food americano? É uma delícia, é tão saudável. Na verdade, não. Não? Com fast food em si, não. O que eu fiquei encantado? Com as ruas, é um país muito limpo. Assim, eu fiquei impressionado com a estrutura. Né? E, obviamente, com os preços. Né? Então, você faz a festa. Os preços, né? Questões, itens de tecnologia, né? Exatamente. Então, assim, hoje, por exemplo, você fala assim, vamos comprar um iPhone. Então, tá $1.099. Sim. Aí você vai converter para cá, talvez vai chegar a quase R$10 mil. Sim. Então, assim,
Isso aí é óbvio, né? Que não tem comparação. Quando você vai lá e compra é diferente, que aí você multiplica por 5, que relativamente está alto, né? Só que assim, quando ele vem para o Brasil e uma loja vende, fica muito caro. Agora você fala assim, pô, ir para um gringo. Cara, às vezes ele ganha $2.500 de salário mínimo. E se ele pegar metade do salário dele, ele já compra. Já compra, ele... Melhor. Sim. O melhor iPhone, né? Assim, o 14 Pro Max, né? Um trabalho básico. Exatamente. Agora você pega o salário mínimo no Brasil, coloca lá R$1.200, R$1.400, né? Dependendo ali do estado. Pô, quanto tempo que eu tenho que trabalhar para comprar um iPhone 14 Pro Max? Tem que trabalhar 7, 8 meses. Claro que... Então, assim... Muda muito. Muda muita coisa. Mas eu sempre falo, o Brasil de hoje é mais avançado que os Estados Unidos de 20 anos atrás. Né? Você então, acha? assim... Sim, porque, por exemplo, o Brasil de hoje tem iPhone 14. Os Estados Unidos de 20 anos atrás não tinha iPhone nada. Não tinha nem iPhone, né? Não tinha nem iPhone. Então, assim, se você pegar um iPhone 8 hoje, por exemplo, eu acho que o iPhone 8 foi o meu favorito. Eu gosto de pular de 4 em 4. Eu não acho que tem necessidade de comprar um 10, comprar um 11, comprar um 12, comprar um 13. Então, assim, cara... Sai do 10 vai pro 14. Sai do 14 vai pro 18. Então, assim, é saber fazer essas opções. Não cair no marketing das grandes empresas que dizem que a gente tem que ter o mais novo de tudo. Não, vamos pensar qual que é o propósito do iPhone. Um iPhone 8 vai me trazer eficiência no meu dia a dia para eu poder produzir mais. Então, é pensar com propósito, construir uma vida intencional, comprar coisas intencionalmente, né? Por exemplo, esse microfone de alta qualidade, mas ele tem um propósito para compartilhar ideias que vão melhorar a vida das outras pessoas e que vão inspirar. Esse é o meu objetivo. Então, por isso, eu investi nisso. Não porque é um microfone bom, ele é de uma marca específica. Não, ele tem um propósito, sabe? E, então, eu acredito que essa é a minha forma de viver, pelo menos, em todas as áreas da minha vida. E você está correto. Eu acho que essa é a ideia, né? Querendo ou não, o brasileiro, você sabe disso, né? A gente é muito feliz e não sabe que é feliz. Nós somos muito felizes, cara. O povo mais feliz do mundo. Vem crise, vem desastre. Primeiramente, nem tem desastre natural. Eu ia falar isso agora, mas nem desastre natural que existe. Então, furacão e esse tipo de coisa nos Estados Unidos é direto. Então, assim, mas vem crise, vem problema político, vem não sei o quê, e o povo continua sendo feliz. O povo continua descobrindo como trabalhar, como sobreviver, como estar junto com a família, sabe? Então, voltando para o Brasil, trouxe muito da minha humanidade de volta para mim, sabe? Você acaba virando muito robotizado, sabe? Eu acho que a América me tornou tipo uma máquina de produção, cara. Até aqui no Brasil, eu preciso estar empreendendo, eu preciso estar fazendo coisa. Até aqui até hoje eu tenho uma dificuldade de desacelerar, sabe? Mas o Brasil me força a desacelerar, porque às vezes as coisas não funcionam e tem o cara do jeitinho brasileiro que me força a desacelerar, porque aí eu tenho que ficar resolvendo problema que não tinha que ter acontecido. Mas é bom, assim, acho que não desacelere muito. Sim. Né, porque, assim, na grande maioria, o brasileiro não é nada acelerado, né? Então, assim, você está vindo de um país que é muito para um país que não é muito, que não é quase nada. Então, assim, já teve aquela comparação que eu não me lembro exatamente como que é, mas, assim, o trabalho de um americano equivale a de 10 brasileiros. Né? Se eu não me engano, era de 5 a 10. Aí você pega, às vezes, acho que de um chinês, ele vai para, tipo assim, 20. Aí já é desumano já o que daí já é desumano, exatamente. Tipo o Japão, assim, aí de um negócio... Só que assim, querendo ou não, você pega os Estados Unidos, quando você vai trabalhar, você trabalha. Você vai. Mano, você me lembra de um amigo meu, quando eu me formei, quando eu estudei no Business School, né? Na Universidade de Administração, eu tinha um amigo lá que eu conheci ele no primeiro ano da universidade, do Business School, né? 4 anos de estudo lá. E nós estudamos 4 anos juntos, né? E aí eu fui para o mundo de logística, né? Empresas que produzem algo e precisa de frete internacional. Então eu fui trabalhar nesse tipo de área. E ele foi para o mundo financeiro. Ele foi direto para o Wall Street, Henrique. Você acredita? E assim, imagina um cara... Primeiro, ele começou com um estágio. Como estagiário, investment banker no Wall Street. Então, qual que é o título, a tradução de um investment banker? É um assessor de investimento. Tá, um assessor de investimento no Wall Street. Sabe quantas horas que ele trabalhava por semana como um estagiário de verão? Então, durante o período do verão, onde não tinha estudos, sabe quantas horas que ele trabalhava? Eu chuto pelo menos 80. 80 a 100 horas por semana. Um cara de 19, 20 anos de idade, fazendo um estágio num grande banco lá de investimento, 80 a 100 horas por semana.
aí, né, como um analista, investidor. Aí, no próximo verão, ele retornou para a mesma empresa, de novo, 80, 100 horas, 3 meses, né? E aí, depois, quando ele se formou, aí ele foi ou para aquela empresa ou outra para trabalhar por 2 anos. Esse é o trajetório, tá? Do cara do Wall Street. Você deve saber, claro. Aí ele foi trabalhar por 2 anos nesse mesmo ritmo. O cara não vivia, só trabalhar. Para depois desses primeiros 2 anos, dar uma acelerada para, tipo assim, 60, 80 horas por semana. Então, imagina, né? Se você trabalha das 8 da manhã até as 8 da noite, isso é 12 horas por dia. Isso é 60 horas por semana. O que é 80, 100, então, né? É muito. Entendeu? O cara só vivia... Só que assim, a gente fala que o brasileiro é meio Nutella nesse aspecto, né? Que às vezes o cara trabalha 8 horas e, enfim, e tá quase tendo um burnout, sim. né? E o cara trabalha 14, 16 horas, e, enfim, e aquilo é a rotina dele. Só que assim, é muito uma questão cultural. Muito né? questão então, cultural. assim... Imagina o cara... Mano, ele tava lá no verão, no estágio dele, e eu perguntando, cara, como que tá? Ele me mandou um screenshot, um print da tela dele, e falou... Olha que beleza, acabei de fechar um negócio aqui, um business deal de 1 ponto não sei quantos bilhões. Caramba, mano. Então, assim, é outro nível, é outra realidade. É outra realidade, outro nível, só que assim, o brasileiro tem que aprender a ser mais produtivo. Sim, né? sim. Então, assim, vou para os Estados Unidos para trabalhar 2 aninhos. Você volta... Mas não é só work harder, é work smarter. Exatamente. Não é só trabalhar mais duro, é trabalhar mais inteligente, com mais eficiência, para produzir mais com menos tempo. A gente precisa começar a aprender isso. Exatamente. Mas a gente está avançando. Acho que vamos a tecnologia está vindo aí. A pandemia acelerou absurdamente. Sim. Né, coisas que talvez a gente teria em 2026, 27, 28. A pandemia acelerou muito. Pro bem. Pro bem. Né? Infelizmente, foi uma catástrofe. Né? Mas, né, querendo ou não, teve bons aprendizados e a gente acelerou muito nesse aspecto. Com certeza. E eu acho que assim, o mercado financeiro não foi diferente. Né? Então, assim, você me perguntou tanto da profissão quanto do mercado financeiro. Eu acho que de como começar nos investimentos, eu acho que o importante para quem não tem investimento é começar. É só começar. Entrar em contato com você. Henrique Estela, da SVN. Exatamente. Alguns te chamam de... Não só Henrique, né? Às vezes, Pedro Henrique? É que na verdade, meu nome é Pedro Henrique, né? Então, quando eu entrei, na verdade, nesse VN, já tinha 3 Pedro. Tá. Então aí, escolhe outro nome. Outro nome. Henrique. Exato. Então, se o cara quiser começar, se iniciar aí no mercado financeiro ou tirar algumas dúvidas, ele pode entrar em contato com você. Pode entrar. Ali, te ligar ali na SVN. Pode. Eu vou jogar sua informação aqui no telão, então. Se alguém quiser entrar em contato, começar a caminhar nessa jornada financeira, melhorar o estilo de vida. Tanto no WhatsApp quanto no Instagram, dá um toque, tem uma dúvida, como que funciona. Legal. Só que assim, o importante é começar e quem já começou agora, assim, do mesmo jeito que você fala, assim, não é só trabalhar, é trabalhar inteligente, não é só investir, é investir inteligente também. Entendeu? Gostei. Então, assim, eu acho que esse é um ponto. Né? Sim. Eu já estou começando a investir e, cara, eu estou indo no caminho certo. Sim. Então, eu vou jogar sua informação no telão. Se alguém tiver alguma dúvida, eles vão poder entrar em contato com você no WhatsApp, no Insta, no número da empresa, tirar algumas dúvidas e começar a iniciar essa jornada aí. Exatamente. Tá, e, assim, é o futuro, né? É o seu futuro, né? Que você está planejando. É o futuro do Brasil, é o futuro que a pessoa precisa preparar. Exatamente. E você é o cara para cuidar do futuro Obrigado. Do povo aí. Suando muito para... Isso aí, mano. Cuida do nosso povo, mano. Você é uma inspiração, tá, Henrique? Obrigado. Henrique, muito obrigado, tá, por participar. Parabéns, você agora conquistou seu selo do gringo, que te dá praticamente nenhum benefício na vida, além de falar para as pessoas que você sobreviveu um podcast do gringo e que você é muito bem-vindo de volta aqui também no podcast pra gente fazer outros episódios no futuro, tá? Tem vários assuntos que a gente pode conversar. Com certeza. Enfim, fico à disposição e obrigado pelo convite. Obrigado aqui por obrigado estar por aqui. ter me escolhido. Não, é um privilégio, é uma honra ter você aqui, tá, Henrique? Muito obrigado, tá? Até a próxima. Tamo junto.